A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, chamados para servir. Deixa eu conversar aqui com o pastor Adeudo Vital, que participou conosco aqui dessa manhã. Tinha tempo que não participava. Acho que a última vez que o pastor Vital esteve conosco aqui na madrugada e pós-madrugada foi o ano passado, se não me falha a memória. Senhor pastor Vital, que bom, conseguimos trazer o senhor aqui no Chamados para Servir, pastor. Paz, senhor. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Para nós é uma alegria estarmos aqui e podermos aqui, testemunhar daquilo que são os feitos do Senhor nas nossas vidas, nesse chamado maravilhoso que Ele tem para as nossas vidas em servir, nesta obra. Amém, glória a Deus. Quanto tempo já de servindo ao Senhor nesta obra? Quanto tempo já, pastor? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos na estrada, né? Nessa batalha aí. Literalmente na estrada, né? Na estrada. Hoje o senhor está à frente de 2 igrejas. 2 igrejas. E fica perto. O senhor mora dentro do Manaim? Eu moro no Manaim. E o senhor serve a igreja que é dentro do Manaim? Não, a igreja 120, 130 quilômetros. Nossa Deus, faz parte, né? Lá na região de Castelo, né? Uhum. Na área de Castelo. Lá nós estamos com o pastor Wagner como coordenador lá. E aí eu estou com 2 igrejas. A igreja de Estrela do Norte, que foi minha primeira igreja. Desde fui ungido, fui para lá. E fui ordenado, continuei, e depois eu assumi outra igreja, que é a de Aracuí. Ah, tá. Dentro do município de Castelo. Dentro do município de Castelo. Perfeitamente. Deixa eu conversar aqui também com a irmã Leiliane. A irmã Leiliane ali, sempre ali com a gente ali no Manaim, né? Trabalhando voluntariamente ali com os irmãos, sempre atendendo com muito carinho todos os irmãos ali. Irmã Leiliane, paz do Senhor, primeira vez aqui na Rádio Manaim, dentro do estúdio, né? Que bom, prazer falar com a irmã, que bom que a irmã aceitou o convite de estar aqui também, junto com seu esposo, para a gente falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na sua vida, na vida de toda a sua família. Paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Kleber, e a paz do Senhor a todos que está nos ouvindo. É a minha primeira vez aqui, aqui na rádio, sim. E estamos ali, sempre trabalhando com os irmãos, sim, voluntários, ali, e é um prazer para nós estarmos aqui hoje junto com os irmãos aqui, para testemunhar e falarmos dos feitos do Senhor nas nossas vidas. E certamente você deve ter muita experiência ali na cantina, na Copa, dentro do Manaim, certamente deve ter muita experiência, muita história para contar, não? Sim, a gente vive muitas experiências ali, como equipe, estou trabalhando na Copa dos Pastores. Há quanto tempo, você lembra, mais ou menos? Uns 10 anos? 2015, eu comecei o trabalho. 2015 para 2024, né? Já é 9 anos, né? 9 anos. 9 anos já. Que bom. Acertou. Pertinho, né? Pastor Vital, o senhor nasceu de família evangélica, o senhor nasceu em berço evangélico, a família do senhor já era evangélica. Conta um pouquinho da história do senhor, como Deus o chamou para viver o evangelho, a palavra, enfim. Eu fui criado praticamente pela minha avó, que o senhor já acolheu, né? Uhum. Ela era da Assembleia. Aqui mesmo, no Espírito Santo? Não, isso lá em Ipatinga. Eu nasci em Ipatinga, em Minas Gerais. Nasci lá. Fiquei lá até os 8 anos de idade. E mãe solteira, né? Uhum. Ela criou eu, mais 3 irmãos. E tinha mais 2 irmãos que moravam com o pai, né? Outra família, né? E com a minha mãe foi eu e meus 3 irmãos, que é eu, o mais velho, que estava em casa, né? O Rodrigo e o Antônio Luiz, que é o caçula. Inclusive tivemos uma experiência muito maravilhosa com a conversão dele, né? Eu vou contar mais à frente aí, vou contar essa parte aí. Mas fui criado por algum tempo, por mãe solteira. Aí de vez em quando eu ficava na casa de uns tios, ficava na casa da minha avó. E a família, por parte da minha mãe, eram da Assembleia, né? Então a minha infância praticamente toda foi na Assembleia. E minha mãe
ela seguia, ia nos cultos, nas igrejas, né? No início, assim, ela trabalhava muito, então não era aquela crente bem firme, mas ela sempre nos levava à escola bíblica, né, dominical. Então eu trago na memória muitos ensinos que foram passados naquela época, né? E quando chegou ali a fase da adolescência para a juventude, foi aí que começou a mudar, o Senhor mudar a minha história, né? Aí começou o chamado do Senhor mesmo para minha vida. Eu sempre falo para os pais, né, que o pai sempre tem uma batalha, que é estar sempre orando pelo filho, né? E nunca vai parar de orar pelo filho, mesmo depois de casado, jamais. vai continuar, né? 40, 50 anos, mas os pais são uma criança. nessa fase inicial nós temos um trabalho muito importante, que é, mesmo a minha mãe não tendo muitas experiências com o evangelho na época, né? Ela seguia aquilo, dava sequência àquilo que a minha avó transmitiu, né? Que a minha avó sempre falava para ela, ó, leva os meninos para a igreja. E aí ela ia no culto também. E os pais, eles têm aquela responsabilidade nessa fase importante, de que o Senhor prepare um momento para que os nossos filhos tenham uma experiência com o Senhor, uma experiência de salvação. Porque uma coisa é você está levando no culto, ele está aprendendo, mas ele vai ser marcado quando ele viver a experiência dele com o Senhor. E eu vivi essa experiência, né, na minha adolescência, que aí minha mãe, com 8 anos, ela veio quando eu tinha 8 anos de idade, ela veio para Vitória, ficou um tempo aqui, eu fiquei um tempo morando lá com os tios, com a avó, ficava na casa de um e de outro, meus irmãos também. E depois ela se estabilizou aqui, ela trouxe a gente para cá. E vindo para Vitória, né, nós fomos morar em Novo Horizonte, bairro Novo Horizonte, um bairro da Serra. Na Serra. Né, Espírito Santo aqui. E morando lá, tive proximidade, né, com a família. Né, ele é até meu vizinho lá agora, eu chamo ele de irmão. Fomos criados juntos praticamente, né? Eu chamo ele de maninho, ele me chama de maninho também. A família me acolheu de uma forma maravilhosa, porque nós que, talvez aquele que está nos ouvindo também, né, tem essa experiência, né, de viver num lar, né, que a mãe tem que trabalhar, se dobrar, virar em 1000, então não dá muito aquela atenção, a gente fica meio que órfão, né, sem pais, e essa família me acolheu, né, é a família Beltrame, né, do pastor Elias. É meu vizinho lá no Manaim. Beltrame, ele é pastor da equipe de bombeiro. Exatamente. Então a minha história começou ali. Eu comecei a acompanhar eles ali, a ver. E eu lembro, está bem vivo na minha memória, de um momento em que eu perguntando à minha mãe, né? Que para mim, naquela época, igreja salva, igreja que ia para o céu, era só da Assembleia. Então quem não era da Assembleia estava perdido. E aí eu via, assim, testemunho deles, né? O amor, o carinho, a obediência, a fidelidade à obra, o compromisso. Então eu via tudo isso, né, na família ali, né? E isso me levou a um questionamento. Eu perguntei à minha mãe não soube me responder. Eu perguntei a ela, falei assim, mãe, o senhor ele tem a bênção de salvação para os servos, que na minha cabeça era os crentes da Assembleia. Os servos. E aqueles que não servem o Senhor na Assembleia, mas que não comete pecado, que anda direito, não sei o quê, tem salvação para eles também? Então minha pergunta era essa. E ela não ficou meio assim, não soube responder. O Senhor ele tem poder de salvar qualquer um, não sei o quê. Ela tem aquela resposta genérica, né? Mas aí nessa sede dessa pergunta, né, comecei a me aproximar deles, comecei a me envolver com os trabalhos da igreja. Foi onde eu comecei a aprender violão. Na época, a gente não tinha muitas condições financeiras boas. Né? Eu entrei na aula de violão. E aí comecei a aprender violão lá com o instrumentista lá. E aí eu não tinha violão em casa para me treinar, as aulas que eu tinha ali. Né? Então eu tive a aula ali, primeira aula, passou uma semana, eu improvisei numa ripa.
desenhei as cordas do violão. E eu treinava assim em casa. É mesmo? Treinava assim em casa. E aí, com 2 semanas, depois que eu fiz esse braço do violão com a ripa, né? Daí, 1 semana eu já estava acompanhando os instrumentistas no culto. Eu peguei todas as notas. De vontade. Peguei todas as notas ali, tá? E já conseguia acompanhar. Olhava lá e acompanhando. E eu lembro o primeiro louvor que eu aprendi a tocar, que é bem facinho, né? Jesus em breve. Do céu virá. Jesus em breve. Esse é antigo. É antigão. Nem tem mais na coisa. Era 3 notinhas ali e ia embora. Quando eu aprendi esse louvor, eu falei assim, é isso mesmo, é isso que eu vou ser, instrumentista. Vou ser instrumentista. Então vivi muitas experiências, né? Fui levado a viver muitas experiências, fui marcado diante desse contexto que eu tive ali, do momento que eu estava vivendo, né? Em cidade estranha, diferente, fora, longe dos parentes, né? Então eu me senti mais só ainda, né? Minha mãe saía para trabalhar e voltava tarde da noite, né? E eu cuidava dos meus 2 irmãos, então eu me sentia mais só. Então, numa dessas experiências, assim, um coração bem triste, e eu lembro assim que num seminário eu chorei muito numa mensagem num estudo, né, que o pastor Marcelo Ferreira ele trouxe, falando sobre o órfão, né? E aquilo ali foi assim, lembrou, né? Eu revivi toda a minha história. Então, num dia desse eu entrei num culto da Igreja Maranata, foi aonde o Senhor me marcou. E ali, eu lembro que a igreja era Novo Horizonte 1, não tinha as outras igrejas ainda, né? Reunia ali em Novo Horizonte 1. E ali, entrando no templo ali, o culto se processando, e um louvor, ele foi como uma espada de 2 gumes. Entrou e ali eu tomei decisão. Falei assim, não, é aqui que o Senhor tem uma bênção para mim. E o louvor que o Senhor tocava era Uma Luz Brilhou em Meu Caminho. A minha filha, ela me acompanha, né? Instrumentista também, Miriam. Quando eu começo a falar algumas coisas assim, ela já vai assim, opa, papai vai falar da experiência dele. Ela já começa a solar o louvor. Uma luz brilhou em meu caminho. Então, aquilo ali falou comigo e eu chorei copiosamente no culto todo. Foi uma bênção. O pastor veio me assistir depois, né? E a igreja me acolheu. E eu fui seguindo e estamos aqui. Olha como é que Deus faz. Quando o pastor Vital disse que ele improvisou uma ripa e fez ali um braço de violão, desenhou ali para tocar as notas, né? Para simular ali as notas, para tocar. E ele só queria ser um instrumentista. E Deus tinha o ministério da palavra para ele. Porque Deus tem sempre muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, né? Amém. É um Deus grande. Eu lembrei aqui de uma irmã nossa. Ela tem só 8 anos de idade. E eu conversando com ela numa das nossas igrejas, e ela falou assim, Kleber, eu queria te dizer que eu amo esse Deus, porque o meu Deus é um Deus grandão. Grandão. Ela quis dimensionar, né? Então ela achou essa palavra, um Deus grandão. É isso, esse é o tamanho do nosso Deus, é um Deus grande, tem grande salvação, tem grandes livramentos, grandes milagres, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deixa eu falar um pouquinho com a irmã Leiliane também, como foi o chamado dela, né? Como é que aconteceu, minha irmã, o seu chamado, como foi o seu encontro com o Senhor Jesus? Kleber, a minha infância, eu passei na igreja Assembleia de Deus. Meus pais eram da Assembleia de Deus. Daqui no Espírito Santo ou não? Minas Gerais, Coronel Fabriciano. Ah, sim. Foi buscar longe. Foi longe, hein? E a minha infância foi assim, né? Até os 15 anos eu estava na igreja Assembleia. Depois fui viver as minhas experiências, comecei a trabalhar. E com 21 anos, eu fui para a igreja, né? Tem uma prima minha, a esposa do pastor Hudson Daniel, de Timóteo. Ela já estava na igreja, né, há muito tempo, e ela sempre falava do Senhor pra gente. E era assim, todo domingo meu era na casa do Senhor. Todo domingo, né?
E com 21 anos eu entrei em um culto e o Senhor me marcou. Né? E ali dei meu nome para o batismo, me batizei. E para honra e glória do nome do Senhor, né, prossegui, né, e estou aqui. E nesse tempo, o Senhor vem vindo, né, marcando as nossas vidas de forma maravilhosa, né? Eu lembro que nessa época, com 21 anos, quando eu fui para a igreja mesmo, com tudo, né? E eu lembro que teve uma reunião de pais no anfiteatro de Carapina. E eu tava assim, tinha uns 2 meses que eu estava na igreja. Eu já estava casada, eu já era mãe, que me casei com 17 anos. E a minha filha estava com 2 aninhos, a mais velha, né? A Hanani. A Hanani. Aí quando falou dessa reunião de pais, Vital estava trabalhando neste dia. E eu fui para a porta da igreja para pegar o ônibus ali. E alguns irmãos olhavam para mim e falavam assim: ué, mas você já é mãe? O que você vai fazer numa reunião de pais? 17 anos. Olhava para o rostinho, né? Eu falei: não, já sou mãe. Chegamos lá, uma reunião com a irmã Sara, uma bênção. Uma bênção. E o Senhor falou muito com a minha vida, né, ali. E muitos ensinamentos a irmã Sara passou ali aquele dia sobre os filhos, sobre o casamento, né? E para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos aqui. Firmes, né? Firmes. Isso já faz quanto tempo? Lembra mais ou menos? Tem 24 anos. 24 anos. Olha só. E aí, a gente não esquece. Não esquece. Deus marca, né? Sim. E eu até comentei em off aqui um versículo que eu gosto de falar muito. Quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. E quando a gente relembra esses fatos, pastor Vital, irmã Liliane, parece que a gente está vivendo isso, né? Sim. Agora. E já passaram-se 24, 30 anos atrás, né? Agora, nessa estrada, nesse caminho, nessa jornada, melhor dizendo, na presença do Senhor de vocês, qual foi aquele momento? Hoje até na madrugada nós comentamos sobre o moço, né, ajudante de Eliseu, quando ele abre a porta ali e vê aquela batalha, a casa cercada, a cidade cercada, ou seja, a hora da luta, da batalha, em que a Leiliane olhou para o pastor Vital, o pastor Vital olhou para a Leiliane e falou assim: ai meu Deus, e agora? Qual foi esse momento? Quando é que foi? E como é que foi, pastor? Uma experiência que me marcou muito, por certo deve ter marcado a minha esposa também. Eu falei aqui um pouquinho antes, Kleber, da nossa trajetória. Sempre o Senhor coloca em nossos caminhos, né, servos e servas de Deus, que sempre tem algo a nos trazer. E nós, a cada dia que vivemos essas experiências com esses servos, com essas servas assim, né, isso nos move a cada dia estar mais próximos, mais unidos, né? Eu lembro até aqui da passagem de do servo do Senhor lá no Moisés, né? Josué, né? Sempre estava à porta da tenda. Isso. Porque da onde saía a direção, de onde saía toda a provisão do Senhor, e ele via, né, se cumprir aquilo. E isso que fortalecia, levava ele a cada dia estar mais próximo ali. Então, quando nós nos aproximamos de irmãos, de irmãs de oração, né, que tem experiência, tem algo, né, para nos transmitir, né, e isso vai nos fortalecendo e nos engrandecendo. E eu tive a oportunidade maravilhosa de ter na minha vida, né, pastores que me ensinaram muito, né, e eu tive, assim, a minha formação foi uma formação de assistência, de visita, né? A gente, na época, né, como obreiro diácono ali, né, tinha o pastor Márcio Silva, eu fui diácono no ministério dele, coordenador era o pastor Marcelo Vilela. Então a gente dava assistência ao norte do estado, né, São Gabriel da Palha ali, né, Vila Fartura, aqueles irmãos ali, viajava muito para aquela região ali. Então eu vivia muitas experiências com visita, com assistência, né? E até que chegou um momento em que
a minha filha estava com 16 anos ali, né? Foi quando ela passou mal, ficou internada no HPM um tempo, acho que mais de 45 dias, fez mais de 300 e poucos exames para descobrir o que ela tinha e não se descobria. Não tinha fechado um diagnóstico. Né? Sabia que era um problema no fígado, ela ficou em isolamento, com medo de ser algo contagioso, aquele negócio todo. Então nós passamos um momento muito difícil. Até o momento que ela deu um pré-diagnóstico ali de uma síndrome muito rara, né? Chamada síndrome de Wilson, né? E essa síndrome, ela leva o órgão, ele não consegue eliminar o cobre. E o cobre começa a ser depositado no fígado, destrói o fígado. Depois ele começa a ir para os olhos, né? Aí destrói a visão. Nossa, e por último, ele vai para o cérebro, né? E atinge o cérebro, causa demência, essas coisas todas. E ela já estava no estágio que já descobriram no olho dela, né? Um anel de cobre em volta do globo ocular ali, que era um indicativo dessa enfermidade. Já estava avançado, já estava em estágio já. E aí aquilo ali virou um alvoroço no hospital, era um hospital universitário aqui, o da UFS ali, né? Aí os acadêmicos ferviam ali. E para nós foi um momento muito difícil, porque eles, querendo estudar o caso, muitas das vezes a gente estava ali, eu e minha esposa, nós estávamos ali, e a gente ouvia eles falar coisas que creio que não era para a gente estar ouvindo, né? Mas eles colavam ali, era uma aula que eles davam, né? E por ser uma síndrome rara, então até hoje, né? Ela está estudando esse caso aí, e então parece que vai para São Paulo para fazer um estudo de caso lá. Então, um negócio bonito. Mas naquela época, teve um momento ali que eu no hospital lá, à noite com ela, né? E aí eu tava assim, eu lembrava das visitas, a assistência que a gente dava, aquele negócio, eu tava me sentindo só. Eu comecei a orar ao Senhor, falar assim: Senhor, tô me sentindo só, abandonado. E eu lembro que eu tava num uma área externa do hospital. Minha filha já estava dormindo, era noite, né? E eu estava ali, que vem a memória, né? Foi algo assim maravilhoso para mim. O Senhor proveu um coral de anjos para me assistir. E eu lembro que o céu se abriu e os anjos começaram a cantar. Aquilo ali foi um bálsamo para mim, um renovo, e o Senhor falando assim: você não está só. Não está só, né? E passamos momentos difíceis ali, né? Aí depois tivemos assistência da igreja, visitou nosso lar em casa, o Senhor falou maravilhosamente, né? Então foi uma experiência que me marcou muito, essa assistência do Senhor. E muitas das vezes nós esperamos muito no homem, né? Mas nós homens somos falhos, né? Eu sempre falo para a igreja: eu não consigo dar assistência a todos de igual forma, né? Humanamente impossível. Humanamente é impossível, né? Mas nós temos aquele que nunca nos desampara, né? E no momento mais difíceis ele sempre está ali do nosso lado. Basta nós buscarmos olhar com os olhos da fé. Aí o Senhor me deu essa oportunidade maravilhosa de ter essa assistência ali. E assim, ali as forças se renovaram, né? A situação ainda, ela continuou ainda, mas nós sabemos assim: não, o Senhor ele está comigo, né? Então isso provê para nós um descanso muito maravilhoso, né? Hoje na madrugada até falamos disso aí, né? Mais são os que estão conosco, né? Ou seja, são milhares de anjos que o Senhor tem colocado à nossa disposição. São servos que o Senhor tem movido. Muitas das vezes eu estava ali de madrugada, só me sentindo só, mas por certo, com certeza, tinha irmãos orando, de joelho orando. E a gente tem aquele costume de querer ver com os olhos, né? É porque é aquela coisa de Tomé, né? Tomé. Quer ver para crer, né? Quer ver. Mas o Senhor, a didática dele é diferenciada, né? Como é que a gente vê se cercado, né? É a atitude daquele moço, né? Ai, meu Senhor. O que nós vamos fazer agora? Que a gente está vendo ali a dificuldade, né? Mas sempre tem a bênção, o Senhor sempre está ali do lado, o recurso está sempre do nosso lado. O recurso estava do lado dele, né? Exatamente. Estava do lado dele. Ele sabia. O profeta sabia onde buscar. Onde buscar.
E nós sabemos também, Sabemos, glória a Deus. O Senhor tem nos Aleluia. levado a cada dia a viver essa experiência. É isso que tem nos fortalecido na fé. Isso tem aperfeiçoado em nós esse chamado, né? Graças Para a Deus. servir ao Senhor. Testemunhar isso. Exato. Falar disso, trazer, como você falou, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso nos dá esperança. Quem falou isso foi Jeremias. Jeremias. Jeremias estava num momento também difícil, o povo sendo levado cativo, as profecias, o Senhor revelava as profecias para Jeremias, ele falava para o povo não ouvia, não obedecia, e Jeremias sabia aonde isso ia parar. E Jeremias, então, quando viu Nabucodonosor invadindo, levando o povo cativo, e ele se sentiu sozinho também. E ele começa a falar: Senhor, eu estou como que mastigando pedra. Ele começa eu estou me sentindo sozinho, estou abandonado. De repente ele para, pensa, cai em si e fala: não, eu não estou sozinho. E ele fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Glória a Deus. E o que dá esperança é exatamente isso. É a palavra do Senhor, né? É o agir de Deus. É aquilo que muitas vezes o Senhor nos utiliza, usa a nossa vida para abençoar outra pessoa, e que você começa a lembrar e fala: não, mas Deus fez aquilo, Ele pode fazer também na minha vida, né? É isso que nos dá suporte e para que a gente possa suportar essas adversidades. E depois vem o agir de Deus, obviamente, né? Irmã Liliane, conta pra gente uma experiência que marcou a sua vida também. A irmã já contou a experiência com a irmã Sara ali, né? Quando estava com 17 anos. Mas uma experiência que a irmã viveu desse: ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí, como o moço de Eliseu, né? Ele procurou o profeta, ele procurou Eliseu, né? O que eu vou fazer? E ele teve uma palavra ali do Senhor. Qual momento da sua vida que você viveu esse momento de adversidade, de não ter saída? O que eu vou fazer? E aí, eu vou buscar o Senhor. E o Senhor abriu as portas e deu o livramento. Você lembra de alguma situação assim? Kleber, eu me lembro de uma experiência que eu vivi com o Senhor, de que a minha mãe, ela tem problemas mentais, né? Assim, esquizofrenia, né? Certo. E assim, ela passa por muitas tribulações na mente dela, né? E um tempo atrás, eu precisei ficar com ela dentro de casa. E a gente tem esse trabalho, né? Em Castelo. Uhum. E o período que eu fui, que nós estávamos numa estrada, eu fui orando ao Senhor e conversando com o Senhor, falando: Senhor, como vai ser? E aquilo me trazia uma angústia, né? Assim, uma preocupação. Senhor, é um momento difícil, né, de se passar, ficar preso dentro de casa sem os cultos. Como será? E no meio do caminho, Vital foi chamado rapidamente para pregar na Igreja 2, né, de Castelo. Uhum. E ali ele foi para lá, e eu lembro que eu cheguei, sentei no cantinho assim, era um culto de quinta-feira. Quando eu cheguei lá, e eu falava com o Senhor o tempo todo ali no meu cantinho. E depois começou a cantar o louvor: Ah, filho meu pequenino. Aquele louvor foi tudo para mim, né? O Senhor falou ali grandemente comigo através daquele louvor. E o Senhor me consolou, me confortou e me deu ali todas as condições de poder estar ali com ela, de passar aquele tempo com ela, né? De poder ter esse cuidado, né? Que eles precisam, né? Uhum. Então, assim, às vezes a gente olha e vê, assim, que como se a gente estivesse em um beco sem saída. Sim. Né? Ai, meu Senhor, né? Mas o Senhor vem, Ele abre os nossos olhos, né? E muitas das vezes, no período de um culto, o Senhor fala conosco através da glorificação de uma criança, né? Através de um louvor, né? Um texto lido, né? Até essa experiência também que o meu esposo comentou, né? Foi uma experiência que nos marcou muito mesmo, né? Foi um período muito difícil que nós passamos com a saúde da Hanani, assim, o que ele falou, né? Ela estava num hospital que era de alunos, né? Os professores só chegavam, não sei se você já participou de alguma visita dessa, eles não chegam e conversam com você, não passa para você o diagnóstico. É aquele monte de aluno no quarto,
E professor só fala, e eles ali escrevem, e sai e pronto, e você fica ali. Né? E nós vivemos 45 dias dessa forma. Teve um dia que aconteceu de ter um medicamento errado por um aluno, né? E ela começou a dar epilepsia, ela quebrou o quarto todo, assim, perdeu a mente naquele momento, né? E quando eu vi, assim, só o olho dela mexia, né? Eu vivi esse momento ali muito difícil, ali eu chegava perto dela, eu falava, o que vocês fez com a minha filha? E foi um momento muito difícil ali, eu tentava ligar para Vital, tentava ligar para o meu pastor, que eram os únicos que eu lembrava nessa hora. Na época era o pastor da Silva, né, que estava com a gente. E assim, meu celular não pegava, acho que de pavor aquele momento ali, né? Mas assim, o Senhor proveu todas as coisas. Eu me lembro que assim que ela saiu do hospital, que houve esse... Porque ficava uma situação difícil, não tinha um fechamento, né? Do que era, que estava acontecendo ali com a saúde dela. Vocês estavam angustiados, né? Sim, nós ficamos 45 dias internados com ela, nós saímos de lá com 301 exames. E sem diagnóstico. E eu lembro que era mês de março. Assim que a gente saiu, né? Era mês de março. E ela queria tocar. O seminário, né? Queria tocar ali. E nós fomos pro joelho e o Senhor deu a bênção dela sair. E ela conseguiu participar ali do seminário. E eu lembro que passou Paganini, né? Da nossa coordenação lá. Edirley Paganini. Sim, nós morávamos lá. Eu lembro que ele foi pregar na igreja que nós estávamos, em Europa, na época. Ele pregou sobre Davi, quando ele venceu o gigante Golias. E assim, aquela mensagem foi toda para mim, naquele dia. O Senhor falou muito comigo ali, né? E assim, e o Senhor, a igreja, eu lembro que na Rádio Manaim, tudo, né? Todos os lugares tinham o nome dela. Havia um povo de joelho, havia um povo buscando. E o Senhor proveu essa vitória, né? O Senhor, ele venceu por nós. Então, assim, essas experiências, elas nos marcou muito. Que maravilha, né? São batalhas que a gente trava durante a nossa vida na presença do Senhor. São os Golias dentro da vida, né? São os gigantes que se levantam, mas se levantam para cair, né? Quando há um povo de joelhos diante de Deus eterno, todo-poderoso. Bom, aí o pastor Vital, retomando aqui, ele foi para a igreja, aprendeu a tocar violão, mas como foi o chamado para servir no Ministério da Palavra, pastor? O senhor tinha esse desejo? O senhor chegou alguma vez a pensar, eu quero ser pastor nessa hora? Ou o senhor achava impossível? O que passava na sua cabeça? Na verdade, hoje eu falo, o pessoal não acredita, né? Que eu tenho aquela característica tímida, né? Ninguém fala que eu sou tímido, mas na época era um poço de timidez. E assim, alguns pastores até vê essa característica na gente. O senhor só dirige, né? Só faça, não, isso aí vai ser... Eu sou move para trabalhar naquilo ali, né? E na minha cabeça tinha que eu ia ser instrumentista. E na verdade, o instrumento para mim, ele veio, né? O louvor... eu não sou, tô falando de instrumentista aqui, mas não sou aquele instrumentista, não. Sou aquele... Toco básico, né? O violão. E depois tem outra experiência com outro instrumento que o senhor me deu também, eu vou contar depois. Mas aí, minha intenção era ser instrumentista e ficar ali no instrumento. Mas até o dia que chegou o pastor, eu trabalhei um tempo, fiquei um tempo em Novo Horizonte 1. E aí teve a construção da igreja de Novo Horizonte 1, trabalhei lá como voluntário. E foi um período depois que eles me efetivaram. Eu trabalhei fichado lá pelo presbitério, em construção de igrejas. Construí uma igreja 1 ali. E depois de casado, abriu o trabalho lá de Novo Horizonte 2. Novo Horizonte 2. E nesse inteirinho aí,
o pastor começando a trabalhar, porque ele vê o obreiro, ele quer ver o obreiro, né, sendo usado na palavra, né? E aí o pastor falou assim, ó, você vai ficar escondido atrás de instrumento, não. Eu falei assim, pronto, aí agora deu ruim. Agora. Deu ruim. E aí começaram a trabalhar comigo nas visitas, né? Levar uma palavra na visita ali, aquela situação toda. E eu lembro a primeira vez que eu fui pregar, eles fizeram uma escala não, eu já tinha pregava nas madrugadas, né? Levava para aquela palavrinha na madrugada, culto ao meio-dia. Mas no culto mesmo à noite, não? Culto à noite ainda não tinha ainda. E o pastor aí fizeram uma escala de obreiros de uma igreja para outra, né? E aí nisso colocaram, mas vai para colocar seu nome, pode colocar. Vive uma experiência. E aí colocou, aí eu fui para pregar na igreja. Eu tava na 2, nesse dia eu fui pregar na 1. E o pastor tava lá no dia. Falei assim, o pastor tá aí, vai pregar então. E aí, chegando lá, eu tinha um texto tudo certinho, né? E a direção toda deu para a mulher do fluxo de sangue. Então, para ajudar, eu fui pregar um texto que eu não tinha preparado. E aí eu lembro que aí o pastor falou assim, não, você que tá com a direção, foi consultado, Senhor, direção, você que tá com a palavra aí. Eu tô ali para te dar um suporte, se precisar eu vou te ajudar, mas tá com você. Eu falei assim, amém, então tá bom. Eu lembro que eu subi no púlpito, e a igreja 1 foi aonde eu fui gerado, né? E aí eu subi no púlpito, eu olhei pra igreja toda olhando pra mim, aquela expectativa. Aí eu vi que o arranjo, ele tremia, balançava todinho assim, parece que estava ventando. A tremedeira, a boca secou. E eu olhava para a igreja olhando para mim. E a igreja é corpo, né? E a oração, ela transmite vida, ela transmite força, né? E a igreja ali entrou no espírito de oração e começou a glorificação ali. A igreja glorificando, glória a Deus, aquele negócio. E aí aquele travamento que tinha acontecido ali, aquele impacto inicial, né? Passou. E aí eu comecei a glorificar o Senhor também. E daí eu comecei a mensagem e levei a mensagem. Foi uma experiência também ali. E a partir dali foi indo, foi rompendo. Mas o senhor percebeu que Deus tinha algo maior do que ser... Não que ser instrumentista seja algo, não, demérito. Não. Mas Deus tinha algo muito maior, que né? A palavra do louvor estão junto, né? Louvor emoldura a palavra, né? Exatamente. Né? E, irmã Leiliane, como é que é ser esposa de pastor? Não tem problema nenhum, tá tudo certo, é só bênção? Ou não é bem assim? Kleber, vou te dizer que é só bênção. É só bênção, né? É só bênção. Como diz, né, Sulamita, vai tudo bem, né? Aleluia. As lutas, elas vêm, nós, assim, a gente conversa muito, né, sobre os assuntos, assim, e eu tenho o meu cantinho lá que eu vou pro joelho. Muitas das vezes, acordo sempre de madrugada, eu participo do grupo, né, Semente Preciosa. Que hora pelas madrugadas? E aquelas madrugadas de 3 horas, nós estamos vivendo muitas experiências. E este é o momento que, quando surge alguma coisa na igreja, se levanta, né? Se levantam alguns gigantes, né? Levantam algumas coisas, mas o Senhor, Ele vence, né? O Senhor Jesus, Ele vence os nossos gigantes. Ele tem nos dado muitas experiências através da oração, né? A questão de, igual você perguntou a ele, né? Você pedia isso ao Senhor, né? Ele como ministério, né? Na igreja, na obra do Senhor, assim, eu vou confessar para vocês que eu não orava nesse sentido, não. Ele ser um pastor. Eu não orava porque eu achava assim, eu nunca vi isso para nós. Não tem assim, eu sentia assim, por trás da malhada, bem ali, sabe? Bem ali, não via, achava assim, isso tão... É um trabalho assim, eu vejo, é tão nobre
o ministério é maior que a vida, né? Nós vemos assim, né, como o Senhor Jesus, ele faz isto, né? E ali eu não orava ao Senhor nessa questão, não. Sempre nós temos, né, os motivos do mês ali, quando era para orar, né, pelos ministérios, orava pelos ministérios. Mas eu falar com o Senhor, colocar isso diante do altar do Senhor, pedindo isso para o meu esposo, eu nunca pedi, não. Mas aconteceu um dia de ter um levantamento na igreja muito tempo. Na igreja não, foi no Manaim, esse levantamento. Foi um pastor lá de fora. Samir? O pastor Samir. Pastor Samir. Ele foi levantado no Manaim. E ali, na hora da imposição de mão nele, quando foi dada essa posição de mão, eu lembro que eu estava lá atrás, não me recordo se era o 5º período. Na hora que ele estava dando a posição de mão nele, né, o conselho presbiteral, eu falei com o Senhor no meu coração: Senhor, se um dia o Senhor tiver isso para a vida do meu esposo, prepara as nossas vidas. Foi a oração que eu fiz ao Senhor. E depois foi caminhando, né? Um dia, numa escola bíblica chuvosa, né? Bastante chuva mesmo. Começou a entrar pastores na igreja, em Novo Horizonte 2, né? E ali ele foi levantado para o diaconato. E assim, foi uma surpresa, não esperava, assim, em momentos nenhum, né? A gente esperava aquilo, assim, a gente realizava a obra do Senhor, né? Servia ao Senhor ali. Mas eu não esperava que ali, foi uma surpresa, foi assim, uma alegria. Eu ficava assim: Senhor, Senhor, a minha casa para o diaconato, né? E depois passou-se um tempo, né? Ele foi ungido, e um ano depois ao Ministério da Palavra. E nós glorificamos o nome do Senhor por esse chamado. Ali o Senhor ouviu, né, aquela oração ali: Senhor, se tiver no propósito do Senhor, né, que o Senhor nos prepare. E o Senhor preparou, né, o nosso lar e nos concedeu essa bênção. E nós vivemos muitas experiências, né? Ele está, né, com 2 igrejas. Nós, assim, eu falo que a primogênita, né? Eu falo que a Estrela, a igreja de Estrela, a gente ama muitos irmãos, a gente vive muitas experiências mesmo, em oração, servas valentes ali, a gente pode contar mesmo, né, com as irmãs ali em oração. Aí, 1 ano e meio depois, né, amor, o Senhor, né, concedeu a igreja de Aracuí, né, e assim, a gente vive muitas experiências também com os irmãos ali. E assim, o Senhor tem feito algo maravilhoso no nosso meio. Olha a importância de ter uma retaguarda em oração, né? A esposa que ora e que intercede pelo esposo, pela casa. A oração é necessária. Então, por isso que quando eu perguntei: é fácil ser esposa de pastor? E ela falou: olha, ela cita aqui a Sunamita, né? Ali quando ela fala: olha, vai bem tua casa, vai bem. Às vezes, situações que só a gente, ou só vocês sabem que estão vivendo ali, mas tem que orar na igreja com os irmãos, tem que estar trabalhando, tem que estar com um sorriso nos lábios, porque mesmo passando uma luta, a batalha, mas vocês sabem onde buscar. E sabem que Deus há de provir, né? E prover todas as coisas, pastor. Por isso que é importante ter uma família, ela enganjada, vivendo essa obra com forma de vida, né? Filhos, esposa, marido, enfim, porque dá esse suporte que é necessário para a vida do pastor. Sim, muito importante. Eu, dentro desse quesito aí de oração, eu passei por alguns ministérios, né? Essa formação, e eu vi nesse ministério a importância. Eu quero destacar aqui, né? Não que os outros grupos, né? Cada um tem sua importância, né? Uhum. Mas o trabalho de senhoras, né? Aí vem na figura da esposa em casa, orando a retaguarda ali. No ministério, né? O grupo de senhoras ali, ele desempenha esse papel também, né? Ali a retaguarda do ministério. Que vê que as igrejas que
tem aquele grupo bem consolidado, aquele grupo, né, firme ali, né, as coisas, né, que elas fluem melhor para o pastor, né? Ajuda muito, é muito importante. Ela estava falando ali, Kleber, do diaconato, e eu lembrei que, na verdade, o senhor tinha chamado para mim, depois que eu tive aquela experiência ali, né, com o Senhor de salvação, né, na igreja ali, eu tive a oportunidade de conhecer meu pai já com 16, 17 anos. Foi quando eu fui conhecer. Jovem, né? Eu estava jovem já. E ele mora em Juiz de Fora, né? Tem outra família lá, eu tenho outros irmãos por parte de pai lá, né? E eu lembro que uma vez eu viajei para lá, eu ia de vez em quando, não com muita frequência, mas de vez em quando eu ia lá passar uns dias na casa dele. E na segunda vez que eu fui lá, a primeira eu fui aquela euforia de querer saber quem é meu pai, quem são meus irmãos, aquele negócio todo, né? E nem me atentei para esse aspecto. Mas na segunda vez, eu já falei, não, eu tenho que saber onde tem uma igreja lá. E aí eu lembro que eu procurei de um lado, procurei com o outro, né? Procurei Elias, rapaz, preciso saber, rapaz, como é que eu acho uma igreja lá, não sei o quê. Não, vamos ver com o presbitério. Eu liguei no presbitério aqui, eles me deram o endereço de uma igreja lá. Era um salãozinho na época, em Benfica, e meu pai morava em Nova Era, né? E aí eu fui no culto lá em Benfica. Cheguei lá, ninguém me conhecia, né? Aí na assistência, né, eu pedi assistência lá e veio orar por mim. E aí, em palavra profética, o senhor falando, usando um servo lá, né, eu falei que tinha um pai lá, né? Conversei com os irmãos da outra vez que eu tinha ido lá, né? Conversei com eles que tinha o meu pai que morava ali, eu era de Vitória, aquele negócio todo. E na palavra profética o senhor falou que tinha o propósito de me usar como diácono. O senhor já me prometeu com 16, 17 anos. Já me prometeu diaconato. Nem sonhava em casar. Nem sonhava em casar. Não tinha profissão ainda definida. Eu falei assim, amém. Tomei posse daquilo ali. Em 93, eu viajei para lá com o propósito de morar com meu pai por um tempo. Fiquei 6 meses lá. Fiquei 6 meses lá em Juiz de Fora. Nesse período, o pastor Elias, ele entrou no bombeiro. Passou na prova no bombeiro. E naquela época, diferente de hoje tem o WhatsApp, né? Era por carta. Inclusive eu tenho as cartas guardadas em casa ainda, que a gente escrevia um pro outro. Aí ele, na sala de aula, ele escrevia, tô na aula de não sei o quê. E assim, a minha profissão também veio um pouquinho dele, ele influenciou. Ele foi um irmãozão. E hoje ele é um irmãozão pra mim, né? E hoje são vizinhos. Vizinhos. É irmãozão. Ele a família, né? Só me colocou essa família no meu caminho. Eu vivi essa experiência com essa obra, me converti, né? E depois ele entrou no bombeiro. E aí mandou carta pra mim. Falei, rapaz, vem pra cá, vai fazer a prova aqui, entrar na polícia também, não sei o quê. Na época, polícia e bombeiro era uma só, uma unidade só. Aí depois de 95, aí emancipou. Isso, separou, desmembrou. né? E aí, quando foi em 94, eu fiz a prova. E entrei na polícia também. Passei e entrei. E aí depois fomos seguindo a vida. E depois, nesse período, né? Ser esposa, nos casamos em 95. E a vida foi seguindo. E foram muitas experiências, né? Que a gente foi vivendo no crescimento espiritual, crescimento profissional, né? Trabalho ali. A gente trabalhava no período inicial, eu formei no bombeiro. Aí depois na separação, na época eu era um jovem, apesar de ser tímido, mas eu era difícil de aceitar muitas coisas, né? E no militarismo tem aquele negócio, sim, não, né? E eu tinha umas coisas assim, aí tinha um capitão lá, muito meu amigo, que hoje é coronel, Calheira, ele me ajudava muito, porque tinha algumas coisas que eram entendidas como subordinação, né? E aí vinha a comunicação. E aí eu lá explicava, comandante, foi assim que aconteceu. Eu falei assim, não, deixar aqui.
Aí quando surgiu esse negócio de separação, ele falou assim, ó, ele me deu um conselho. Ele falou assim, rapaz, bombeiro é pequeno, vai ficar menor ainda. E esses camaradas que estão te pegando no seu pé aí, depois, você não tem estabilidade ainda, uns 10 anos ainda, pra colocar você na rua vai ser fácil. Então vai pra polícia, que lá é maior, né? Lá é diferente. Né? E aí eu segui o conselho dele e fui pra polícia. Antes de separar ali. E aí fiquei até hoje. E hoje você está na Polícia Ambiental. Hoje eu tô na Polícia Ambiental. E o pastor Elias? Ele continua bombeiro. Continua Hoje ele é bombeiro. tenente no bombeiro. Eu tô como segundo sargento na polícia. Passei um período ali Trabalhei inicialmente, saí do bombeiro, fui direto pra cavalaria. Fiquei uns 7 anos. Depois da cavalaria, né, o comandante meu lá que me ajudou bastante, que é pastor também, né, o Renato do Guai, foi comandar lá o BME, me levou junto. Né, me tirou da cavalaria, que era um lugar muito difícil de trabalhar, principalmente para servo. E ali no BME, fiquei um tempo na companhia de cães. Trabalhei bastante tempo ali, tive muitas experiências com companheiros, tanto na cavalaria como no canil, né, com conversão de irmãos, de amigos de trabalho, nessas orientações dos colegas de trabalho. Que benção. Muitas experiências, né, e assim nós fomos crescendo. E depois saí do BME, do canil, né, trabalhar na companhia de cães, fiquei uns 18 anos mais ou menos, trabalhando lá, e agora vim para Polícia Ambiental. Para a Polícia Ambiental e estou fechando a minha carreira esse final de ano, se Deus quiser. Vai para a reserva. A reserva. Mas na Polícia Ambiental. Na Polícia Ambiental. Cuidando de ovelhas. Não tá na reserva, não. Não, vou continuar. Continuar como pastor de ovelhas. Amém. Queridos, estamos conversando aqui com o pastor Adeildo Vital e com a sua esposa, a irmã Leiliane Ferreira Alves Silva. Esse casal, né, abençoado, irmãos queridos, nós amamos a vida deles. Eles estão aqui contando um pouquinho da história, né, de conversão, de batalhas, enfrentando gigantes, né, mas de muitas vitórias e experiências na presença do Senhor também, para que você que esteja passando um momento igual, idêntico ou pior, mas que você tenha a mesma certeza que eles tiveram. Que serviam e servem a um Deus vivo, um Deus que tudo pode, tudo vê. E sempre que a dificuldade se levantava, eles buscavam o Senhor, porque eles aprenderam isso, né? A buscar o Senhor, a buscar o bom conselho do Senhor. E assim eles têm vivido vitórias sobre vitórias e tem sido até aqui. Passou rápido, 9 horas, 10 minutos. Já conversamos 1 hora. 1 hora. Tá vendo? Rapidinho. E não falamos tudo. Mas eu quero agradecer imensamente. Antes da gente terminar, não posso esquecer. O senhor falou que ia falar sobre o seu irmão caçula, Antônio Luiz. Isso, uma experiência que me marcou também muito. O irmão caçula, caçula sabe como é que é? Aquele queridinho, né? Uhum. E aí ele, casado com a Simone, uma serva do Senhor, tem um filho, né? Tá com 10 anos, né? Jordã. Simone e Jordã caminhando na presença do Senhor, e meu irmão ele tinha um temor, mas não seguia o Senhor, né? E aí ele teve uma experiência que ele teve um infarto com 40, Novo. 41 anos. Novo. 41 anos. Ele teve o primeiro infarto dele. E aí aquilo abalou muito ele, né? Foi atendido, socorrido, fez o cateterismo, aquele negócio todo, tratamento, tá? E nisso ele veio para a presença do Senhor. Começou a caminhar. Né? Aí num período de 1 ano, né? Eu lembro que no mês de novembro, depois que ele se converteu, já uns meses depois, em novembro, foi o batismo dele. Ele já se batizou, definiu mesmo. No ano seguinte, teve Unidos em Família. E eles foram, ele, a esposa e filho foram para esse Unidos em Família. Né? E lá,
eu não participei desse unismo por causa das igrejas. Eu lembro que eu descia o Manaim ali, mora ali perto mesmo, né? Antes de ir para as igrejas lá em Castelo, vi ele lá e assim foi aquilo que ficou gravado, emoldurado na minha memória, né? A alegria, a felicidade, o gozo, a bênção de salvação, os olhos dele brilhavam naquele seminário, naquele encontro de Unidos em Família. Vi ele brincando com o filho ali na área de desembarque, a família toda ali. E quando acabou o seminário no domingo, né, eles foram para casa. Na segunda-feira, ele em casa, no final da tarde, ele começou a sentir dor no peito novamente. Correram com ele para o hospital, me avisaram, ligaram. Eu desci às pressas. Só que quando eu cheguei lá, ele já tinha partido, né? O senhor já tinha colhido ele. E eu lembro, e foi sim uma experiência de conversão para a salvação, né? O senhor sabe todas essas coisas no momento. A gente aí vem muitas das vezes, né? Jordão, Simone, muitas vezes vinha para nós com o ministério, pastores ali, minha esposa vinha falar, né? É um momento que para quem está iniciando assim é meio difícil de entender, né? O agir, a forma como o senhor age, né? E sempre a gente levando uma palavra e levando à memória aquele momento ali que ficou na minha memória, que foi algo que eu pedi ao Senhor. Eu lembro que alguns anos atrás eu tive uma conversa com o Senhor, que a oração é um diálogo, né? E aí, num diálogo com o Senhor ali, eu falando com o Senhor, Senhor, evangelizo, levo a mensagem a muitas vidas. Muitas vidas se convertem, se transformam, estão aí na presença. A gente vê muitas experiências maravilhosas, né? Mas e os meus? Eu perguntei ao Senhor, e os meus? E aí eu comecei não que eu não orava, né? Mas eu comecei a orar com um propósito mais, né, objetivo, vamos dizer assim. Quando a gente ora de uma forma genérica, né? Abençoa fulano, abençoa, lembra, né? Mas agora não, eu comecei a passar a orar com o objetivo de uma experiência de salvação. Como a gente deve orar pelos nossos filhos. Eu comecei a orar pelos meus parentes, né? E aí o Senhor deu essa bênção de conversão ao meu irmão, né? Ele se converteu, desceu as águas, né? Eu vi ele assim, muito sedento daquilo que era as bênçãos do Senhor. Nesse dia lá, né? Foi maravilhoso, foi marcante para mim. E o Senhor permitiu eu viver aquela experiência ali antes de ir assistir minhas igrejas, lá conversar com ele, desse momento com ele ali, né? E no dia seguinte, praticamente, ele já não estava aqui. O Senhor, aprove o Senhor colhê-lo, né? E fica para nós uma experiência, um testemunho daquilo que o Senhor pode fazer na vida do homem, que o propósito do Senhor é esse, é salvar e resgatar o homem, né? É isso que importa para o Senhor, é que o homem ele viva essa definição de salvação. Eu tive uma experiência também com um outro irmão lá de Juiz de Fora também, que uma vez eu fui viajar, e aí chegando lá ele já estava na igreja. Inclusive ele participei de um culto lá, era dia de semana. Aí o pastor aproveitava para, naquele culto, ele dá aquelas aulas doutrinárias com relação ao batismo, que já estava preparando algumas vidas para o batismo, né? E meu irmão estava inserido, meu irmão, acho que é o caçula de lá também. Não, o caçula é a menina, né? O Giovanni, ele estava participando lá desse culto, lá preparativo para o batismo também. Eu tive essas experiências aí com esses irmãos aí, que fica para nós, para os ouvintes aí também, essas experiências também, que o Senhor tem uma bênção. Nós precisamos, né, ter objetivos, ter foco nas nossas orações, né? Muitas vezes aprendemos a orar genericamente, né? As nossas orações têm que ser mais objetivas, né? Ensina-nos a orar, Senhor. A orar, isso aí. Tem uma irmã, não colocou o nome aqui, ela disse assim: Kleber, manda um abraço a essa família, o pastor Vital, a irmã Liliane. Eu conheço a Miriam desde criança, e a irmã Liliane é uma serva valente na obra do Espírito Santo. Ela não colocou o nome dela aqui,
Mas deixe-me ver aqui, pastor Erli, lá de Florianópolis, falou: Kleber, essa experiência do pastor, da esposa do pastor, a Leiliane, alcança a de muitas servas que tiveram esse privilégio. É verdade, é um privilégio nessa obra, ser pastor, ser esposa de pastor. A irmã Lina, que eu mando um grande abraço lá de Guarapari, disse assim: Kleber, que testemunho maravilhoso desses servos, né? E ela coloca aqui: o Senhor é grandão, é isso mesmo. É grandão. Estou sendo tocada pelo Espírito Santo por esse testemunho. Glória a Deus. Amém, irmã Lina. Um grande abraço para a irmã Lina. A irmã... deixa eu pegar o nome da irmã aqui direitinho. Ela diz assim: Kleber, envie o nosso abraço fraterno ao pastor Vital e a sua esposa. Deixa eu pegar o nome da irmã direitinho aqui. E ela disse assim: olha, o pastor falou da assistência, que foi gerado na assistência. Maravilha. Não podemos esquecer que a assistência é um acolhimento. Eu e meu esposo, irmã Fátima, eu e meu esposo fomos também gerados na assistência de irmãos edificados que foram instrumentos para nos assistir. E até hoje oramos por eles. É assim. Irmã Fátima do Rodrigo. É isso, do Orar Sem Cessar. Uma bênção esse grupo, é um acolhimento esse grupo. Tanto como minha esposa participa do Semente Preciosa, eu também estou sempre lá, né, que possível. Os irmãos aí sabem, corre a correria aí que nós temos, né, principalmente com 2 igrejas. Mas na medida possível eu sempre estou em um grupo, estou no outro, participo. Esse dia mesmo eu fui convidado a levar uma mensagem no Orar Sem Cessar. É uma bênção, é um acolhimento. Nesse período que nós passamos agora, recente, essa semana, né? Meu sogro, a igreja esteve orando, grupos estiveram orando, né? E assim, é um sustento. A oração é coisa maravilhosa, né? Aqui mandou a mensagem foi a irmã Ivanir, da Copa do Manaim. Ivanir. Estou mandando um abraço aqui para vocês. Amém. Outro grupo maravilhoso. Não é? Eu tive experiência, depois outra oportunidade, né? Contar. A parte 2. Parte 2, deixar um spoiler aqui da parte 2. E aí contaremos certamente. E além de viver essa parte da assistência, né? O voluntariado também marcou muito minha vida. Acabei trazendo a minha esposa também para esse trabalho, voluntariado. A minha filha, a Miriam, está entrando nesse trabalho também. Ela queria muito estar aqui, Kleber, mas infelizmente... Da próxima vez vai estar. Ela ficou cuidando da avó dela lá, né, em casa. Mas a gente até manda um abraço para ela, que ela deve estar ouvindo lá, né, com o coração aqui. E o que representa a Miriam e a Hanani na vida de vocês? Vou começar primeiro aqui com o pastor Vital. Aquilo que a palavra nos testifica, né? Os filhos são herança do Senhor, né? É um presente, é uma dádiva, é maravilhoso, né? Temos os filhos, a Miriam, né? Tá sempre ali do lado ali com a gente, onde a gente tá. É aquilo que ela não tá aqui, é como a gente também tá sentindo a falta dela aqui, né? Porque a igreja lá de Estrela e Aracuí tem percebido isso, né? Onde tá um, tá os outros. É raro ver a gente separado, né? Então, na assistência, na visita, minha esposa é muito presente, né? Companheira lado a lado ali. E a Miriam tem aprendido isso também, tá sempre com a gente. E o dia quando ela não pode estar, quando ela tem alguma coisa para fazer, ela dá um jeito para estar. E já que o senhor tocou no assunto, o que o senhor poderia falar, o que representa a irmã Leiliane na vida do senhor? Ela é o meu tudo, né? Aquilo que o senhor me deu é o de melhor dessa vida. Né? Porque a vida eterna o senhor já nos deu, né? Que é a salvação. Agora, para essa vida, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse colocado ela no meu caminho. Ela é aquela que tem sustentado, tem estado sempre em oração, né? Tem estado ali acompanhando. É aquilo que no casamento sempre falam, né? Na tristeza, na dor, na alegria. Em todos os momentos. Todos os momentos ela está sempre presente, está junta. Então, ela é aquilo que a gente vai no dia a dia, né? Corre. Muitas vezes a gente não demonstra isso. O homem é meio, né, de demonstrar isso. Mas muitas vezes a gente pega igual certas situações e lembra. Fala assim, rapaz, preciso dela. Normalmente ela não pode estar, mas eu sei que ela está em oração.
em oração. E sabe que pode contar em todos os momentos. Todos os né? momentos. Irmã Leiliane, a mesma pergunta. O que representa o pastor Vital, o Adeildo Vital, na sua vida? Pastor Vital, né? É assim, Kleber, eu me casei muito cedo, né? 17 anos. E este ano, para a honra e glória do nome do Senhor, nós vamos fazer 29 anos de casado. Que bênção, glória a Deus. E Vital, para mim, ele é minha metade essencial. É vital. Ele é vital. Ele é vital também. Aí. O Senhor tem dado ele, né, paciência, graça, né, para estarmos juntos, né, batalhando aqui um com o outro, andamos, né, prosseguindo neste caminho. Mesmo objetivo. Mesmo objetivo, alcançarmos, né, a Nova Jerusalém. Aleluia. Estou recebendo aqui um testemunho do irmão Leonardo, lá dos Estados Unidos. Diz assim: Kleber, como é bom ouvir esse testemunho. Olha, vou falar uma coisa para você. Não perca um chamado para servir, né? E é bom ouvir demais os testemunhos dos irmãos na realização da obra do Senhor, na igreja, na vida dos irmãos. Muito bom. Obrigado, Léo. Obrigado. Deus te abençoe aí nos Estados Unidos. Tá bom, querido? E temos muitas outras mensagens chegando aqui. Quero dizer para os irmãos que esse testemunho dos irmãos, pastor Adeildo Vital e da irmã Liliane, daqui a pouquinho já vai estar no YouTube. Você pode assistir quantas vezes você quiser, pode enviar para quem você quiser, tá bom? Já vai estar disponibilizado daqui a pouquinho no nosso YouTube. E você vai poder rever ou ouvir no próximo sábado às 7 horas da manhã. Estaremos lá no Manaim, no seminário, mas você pode ouvir pela Rádio Manaim às 7 horas da manhã, tá bom? E também vai passar pela TV Manaim, canal, deixa eu até anotei aqui, canal 126 e canal 85. Pastor Adeildo Vital, obrigado por ter vindo aqui, atendido o nosso convite com tanta gentileza, ter se deslocado lá de Marechal Floriano para vir para aqui, estar conosco. Uma honra tê-lo aqui na Rádio Manaim e dizer que o senhor é meu amigo particular. Uma honra de falar isso. Muito obrigado, pastor. Kleber, eu que agradeço e poder viver essa oportunidade, né? E como você até mesmo diz aqui, a de Jeremias, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Exatamente. Né? E eu citei até um pouquinho antes ali na madrugada, no pós-madrugada, né? Que nós não podemos perder essa oportunidade de falar dos feitos do Senhor. Exatamente. São experiências que nos marcam, são experiências que muitas das vezes ele vem como um bálsamo para alguém que está passando por algum momento, né, que precisa de ouvir, né? E o que nós precisamos valorizar nessa obra é aquilo que o Senhor tem feito por nós a cada dia, né? E para nós é uma alegria podermos estar na madrugada, estarmos aqui nesse espaço aberto aqui e com alcance muito grande, né? Leonardo aí lá no exterior, Estados Unidos, tá ouvindo a gente lá. Exterior, ouvindo, né? Então o alcance é muito grande. Então é um veículo, um meio de comunicação que o Senhor tem nos dado, uma porta que o Senhor tem aberto. E nós precisamos valorizar isso. Assim como nós temos valorizado também, né, os estudos bíblicos dominical, né, que tem sido para nós também uma bênção maravilhosa. Então todo meio de comunicação que nós temos hoje, nós precisamos utilizá-los eles com sabedoria e graça para divulgar, né, anunciar esse evangelho eterno. Que o dia me alcançou, Aleluia. O dia alcançou e, por certo, está alcançando muitos outros através dessa experiência, desse testemunho. O senhor me fez lembrar aqui de um louvor que eu até busquei aqui no Google, com as facilidades da tecnologia. A letra desse louvor, vou ler aqui só a primeira frase, a primeira estrofe desse louvor tão maravilhoso que marcou minha vida e eu achei pertinente falar isso aqui. O louvor o título é O que ouvimos e aprendemos. E a letra diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações. É o que nós estamos fazendo aqui. Os louvores do Senhor, o testemunho, o poder do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus.
e deu sentido à nossa vida. É isso. A letra desse hino é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos contando as vindouras gerações e a atual geração, aquilo que Deus fez na vida desses dois servos, pastor Vital, irmã Leliane, aquilo que Deus fez, aquilo que as bênçãos, como Deus tirou das trevas para a luz, as maravilhas que Deus tem operado. É isso. E que deu todo sentido à vida desse casal. Amém. Irmã Leliane, obrigado por ter vindo aqui, tá? Espero que tenha gostado e venha a parte 2. Sim, Kleber. Gostei muito de estar aqui, né, com vocês. Quando o Vital chegou para mim, estava no quarto, e ele falou: amor, a gente foi convidado para ir. Eu falei: amor, você vai sozinho? O que eu vou fazer lá? Depois eu fui e falei: meu Deus, sempre que eu tô ali, né, dentro de casa, eu sou do lar, né? E sempre tô ouvindo, né, os testemunhos dos irmãos deste programa, sempre ligado na Rádio Manaim. Eu ouço, a gente fica assim, né, maravilhado com o que o Senhor faz, o chamado que o Senhor teve na vida de cada um de nós, né, que o Senhor fez, né, em cada um de nós. E eu fiquei assim: Senhor, e comecei a orar, que foi uma semana atrás, né, esse convite. Isso. Comecei a orar: Senhor, tem misericórdia. Até hoje brinquei, né, gente, quero fugir. Mas assim, a gente vai lembrando, né, nós somos humanos, somos falhos, temos muita facilidade de esquecer facilmente, né? Mas é o Senhor, né, que nos traz à memória aquilo que Ele faz nas nossas vidas, né? Igual você perguntou, né, pastor Vital, o que as meninas representam? Assim, é uma herança que o Senhor nos deu, né? Hoje eu confesso que Hanani não está na presença do Senhor. Viveu toda essa experiência, né, de uma luta com uma enfermidade, e o Senhor venceu ela por nós. Eu lembro que um dia no Manaim ela trabalhava comigo, na Copa dos Pastores também. Eu lembro que lá teve um dom, que foi até pastor Abel que passou esse dom, que um anjo chegava perto dela, olhava para o fígado dela assim, e virava as costas e fazia assim: isso daqui não é nada para o Senhor. Então assim, aquela doença ali não é nada para o Senhor. E foi o que o Senhor fez. Até hoje a medicina não sabe dizer o que é. Não sabe. Ontem mesmo nós estivemos com ela ali no Hospital das Clínicas, e eu ficava ouvindo os médicos falando assim, e não tem diagnóstico para a doença dela. Conclusivo. E hoje ela não está na presença do Senhor. Mas eu quero até deixar aqui registrado que os irmãos que estão me ouvindo me ajudem em oração. E eu vivo debaixo de nós vivemos, o nosso lar vivemos debaixo de uma promessa. E o Senhor me prometeu que este ano, isso está no fim. Glória Isso a Deus. para o Senhor já está acabado. Né? Isso já está acabado. E o Senhor vai nos devolver a nossa filha. Vai trazer de volta. Né? Aleluia. Vai trazer ela de volta em nome de Jesus. E nós trataremos aqui. Sim, igual você falou que vai ter a segunda parte vai ser para contarmos o testemunho. Nós cremos. De quão grande foi o Senhor nessa vitória. Porque nosso Deus é grande. Sim. Ele faz grandes coisas, grandes salvações. Grande salvação. E é isso. E nós estaremos aguardando aqui e orando. Amém. E temos, né, a Miriam, né, que é a minha ajudadora, né, tá sempre do meu lado, né, como o pai dela contou, tá sempre ali do lado dele. Quando ele é convidado para pregar, ela entra com o violãozinho dela. Tá ali, né? O grupozinho de louvor dele portátil ali, né? E tá ali conosco, sabe? É a alegria, né? Que nos proporciona todos os dias. Você conhece ela ali, né? No Manaim. Extrovertida, comunicativa. Quando você chega ali na Copa, ela é muito brincalhona. Mais conhecido do que eu. É verdade. Cresceu ali dentro do Manaim, eu falo que ela é o nosso mascotezinho, né? Ali da Copa, né? Todo mundo conhece ela. Quem não conhece, Miriam Vital ali. Então, assim, é o nosso presente que o Senhor nos deu, né? Tem a mais velha, a Hanani, e a caçula, Miriam. E o Senhor Jesus tem nos dado grandes vitórias e alegrado os nossos corações, né? Passamos por momentos difíceis,
Mas quando nós olhamos e vemos e podemos proclamar aquele versículo, né? Que foi o Senhor quem fez isso. E o Senhor tem feito todos os dias nas nossas vidas algo maravilhoso. Glória a Deus. Algo maravilhoso que eu costumo até falar, né? Quando estou levando alguma mensagem, que o servo do Senhor, quando ele entra na batalha, é diferente do mundo lá fora. Ele já entra com a bandeira da vitória erguida. Glória a Deus. Né? Nós já entramos vitoriosos. A certeza que nós temos quando nós entramos em uma batalha é que nós vamos vencer. Porque o nosso Deus, ele não conhece a derrota. Obrigado. Ele é varão de guerra. Irmã Leiliane, obrigado por ter vindo aqui. E quero agradecer aqui, pessoalmente, pelo carinho que não só a irmã Leiliane, não só o pastor Vital, mas as irmãs ali, os irmãos da Copa, dos trabalhadores ali, dos pastores, nos tratam com tanto carinho quando nós vamos lá no Manaim. Não só a mim, mas todos aqui da Rádio Manaim, o Jorge, o Elias, todos os irmãos, quando nós vamos lá, nos tratam sempre com muito carinho. E eu quero as nossas famílias também, esposas, filhos. Muito obrigado por isso, viu? Obrigado mesmo, de coração aqui. Leva o nosso abraço aos irmãos ali da Copa. Como vai ter seminário agora, estaremos lá mais uma vez e estaremos lá abraçando. Por isso que eu faço sempre questão de ir lá abraçar a irmã Nina, os irmãos ali. Sim. Que estão ali sempre, as irmãs da cozinha, meu Deus, né? Sempre nos ajudando, nos auxiliando, nos abraçando, cuidando da gente lá. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter vindo aqui. Queridos, amém. Esse foi o nosso chamado para servir de hoje. Pastor Vital, irmã Leiliane, falando um pouquinho mais da vida deles, mas vem a parte 2, não perca, não. Tá bom? Paz do Senhor. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.